Sísifo e Ayako se enfrentam nos barcos voadores. Esse era um confronto inevitável. Sísifo revela que considera desagradável a maneira de Ayako fazer as coisas. O juiz do inferno fala com um tom de deboche. Que curioso, então eu também os aborreço. Sísifo ri e diz que nesse caso eles teriam que combatê-lo. A batalha entre Sagitário e Garuda está prestes a começar. Dois barcos no céu, um combate frente a frente. Sísifo de Sagitário versus Ayakos de Garuda. O Cavaleiro Dourado olha de cima do barco da Esperança, o Espectro no barco da Garuda. Ayakos começa a rir insanamente e diz: muito bem, então como vocês querem, mulas de carga vão se tornar meus oponentes. Sísifo espera a investida de seu oponente. Tema e Yato, que estava segurando o leme, estão tensos. Ayakos diz: me faça rir, e assim cria uma chama em sua mão. Ele dispara aquela pluma flamejante de Garuda na direção dos cavaleiros. Yato entra em desespero e aquele poder iria atingi-los, mas como o unicórnio estava no controle do leme, ele tenta e consegue desviar da pluma em chamas. A manobra foi brusca e quase joga Tema e Sísifo para fora do barco. Yato diz ser um inútil, ele não consegue controlar o barco da Esperança com perfeição. E Ayakos começa a rir. Ele diz: Sagitário, parece que seu barco carece um pouco de habilidades. Ainda assim, você é um cavaleiro de ouro excelente, mas isso não serve de nada, já que está cercado de incompetentes. A culpa recai sobre Yato. Ele diz que é um inútil. Desse jeito, os cavaleiros iriam perder por sua culpa. Tema e Sísifo ainda tentam se equilibrar em cima daquele barco. E Ayakos diz: em compensação, observem o poder de nosso barco. Ou melhor, observem o meu poder. Eu não perdoo a insubordinação e muito menos a incompetência. A minha vontade é tudo. Esse barco se eleva com precisão. Inclusive depois de mortos, eles não esquecem o terror que sentem de mim. Eles, assim como suas almas, são minha propriedade. São absolutamente diferentes de todos vocês. E nesse momento vemos Violet. Ela está em uma cadeira ao lado das damas de Hades. Ayakos continua dizendo: e bem, vocês que são um prolongamento de mim, devorem eles. O barco Garuda arma seus canhões. Tema se espanta e os espectros disparam várias vezes no barco de Atena. Sísifo pega seu arco e dispara contra os projéteis. E da mesma forma, Tema de Pégaso contra-ataca utilizando seus meteoros. A batalha de poderes era intensa entre os barcos voadores. Ayakos começa a rir. Ele pergunta para o Sagitário o que estava acontecendo. Esse seria o nível do seu precioso arco. Ele diz que ao depender da força de um cavaleiro de bronze, não poderá conseguir defender aquela chuva de projéteis. E fala para Yato que sua incompetência está fazendo o cavaleiro passar por aquele momento. Sagitário e Pégaso continuam contra-atacando. Enquanto isso, Yato treme segurando seu leme. Ele começa a pensar que seria impossível controlar aquele barco. O próprio navio mostrava sua desaprovação com o Cavaleiro de Unicórnio. Por acaso, o barco que irá salvar a Terra não conseguirá chegar até o Lost Canvas? Ele não poderia controlar algo assim. Seria impossível fazer tal coisa. Yato não seria como Tema e Regulus. E se isso continuar, eles serão destruídos, junto com os sentimentos de todos. De repente, Yato sente que Junkers, Douglas, Bleriotes e Kurtz o observavam. Ele olha para trás e vê os Cavaleiros de Bronze. Junkers diz: por muito tempo tem existido sujeitos como nós, sem nome, sujeitos que têm seguido e protegem o barco e suas memórias. Talvez você não seja uma pessoa com uma grande força, mas ainda acredita que é impossível para você. Se você não se render, com certeza irá prevalecer e poderá então permanecer aqui. Yato já não tremia mais, ele segurava o leme com força. O espírito dos Cavaleiros de Bronze dizem que agora era o momento para ele mostrar sua força de vontade. Esse gesto é o que lhes dá uma maravilhosa opinião sobre o Cavaleiro de Unicórnio. Yato estava decidido, agora ele estava confiante e diz em seus pensamentos: é verdade, agora eu posso fazê-lo aqui e agora. Inclusive, já fui até o submundo resgatar o meu amigo e por isso irei mostrar minha força de vontade. Ele gira o leme rapidamente e o barco da Esperança sobe muito alto no céu. Sísifo fica surpreso e Ayakos se pergunta o que estava acontecendo. Aquele barco havia subido ao céu subitamente. De repente, o barco da Esperança dá um rasante e se estabiliza. Tema sente que mesmo com aquelas manobras arriscadas, o barco parou de sacudir. Yato grita que é o que parece. Enquanto o unicórnio está à frente daquele barco, problemas como aqueles são simples de resolver e pergunta se o juiz do submundo consegue vê-lo.
Aiacos fica calado e Sísifo diz que pelo visto o juiz do inferno não gosta de atuar junto com seus subordinados. Agora o barco da esperança está em pé de igualdade com o barco do Garuda, ou melhor, eles estariam agora superiores ao barco de Aiacos. O ardente cosmo dos cavaleiros agora queimava junto com a esperança de seu barco, e graças a um forte laço, o barco da esperança agora se eleva sobre o barco de Garuda. Aiacos ri e pergunta: você disse que está acima de nós, acima do poder desse barco? Nem por cima do meu barco, nem por cima do meu poder. Eu acredito que os cavaleiros deveriam se sentir melhor no chão. O orgulho de Aiacos estremece e esse era o irritado Garuda. Ele queima seu cosmo intensamente. Sísifo espera um ataque de seu inimigo. Aiacos jura tomar sua posição no lugar mais alto do céu e assim concentra as chamas do Garuda na sua mão. Ele diz: irão aprender qual é o lugar de vocês, cavaleiros, nesse mundo. Suas chamas se espalham pelo barco de Garuda, e assim a embarcação voa direto até o barco da esperança. Tema percebe que aquele seria um ataque suicida vindo de baixo, e Sísifo percebe o plano de Garuda. Ele queria dividir o barco da esperança em dois. Sendo assim, Sagitário grita para Yato. O cavaleiro de bronze já estava preparado. Ele gira o leme com toda a sua força e assim desvia por pouco do barco em chamas Garuda. Sísifo observa e consegue ver o rosto de Aiacos. O juiz do submundo sorria. Sagitário finalmente havia entendido o objetivo daquele homem. Ele não queria atacar por baixo, seu próprio orgulho o obrigava a atacar por cima. Esse era seu plano desde o início. O barco flamejante do Garuda desce com força total. Seu alvo era o barco da esperança. Tema grita dizendo que a embarcação dos espectros estava agora mais rápida do que antes. Os cavaleiros não conseguiriam evitá-lo a essa velocidade. Porém, o que ninguém esperava acontece. Do alto do barco de Atena, Sísifo de Sagitário utiliza sua força de cavaleiro e segura o barco de Aiacos. Isso mesmo, pessoal. Sagitário queima seu cosmo e segura com as próprias mãos o barco Garuda. Tema e Yato ficam chocados com aquele acontecimento. Essa era a força do cavaleiro de ouro Sísifo. Aiacos diz que aquela era uma boa visão e pergunta se Sagitário não acha o mesmo, dizendo que ainda assim o cavaleiro apoia seus subordinados incompetentes e também aquele barco. O cavaleiro escuta vários gritos. Eles vinham do barco de Garuda. Não pode ser, a verdade era brutal. Os subordinados de Aiacos que estavam no barco estavam morrendo queimados. Sísifo grita perguntando que tipo de doutrina era aquela, pregada pelo juiz do submundo. E Aiacos apenas responde que talvez as suas chamas que envolviam o barco tenham sido fortes demais. Seus argumentos se baseiam no fato de que simplesmente sujeitos sem poder não poderiam resistir. É muito simples na verdade. E ele completa dizendo que Sísifo fez um belo trabalho segurando a investida do navio Garuda, mas a cada momento que passava suas chamas ficavam mais fortes, queimando muito e muito mais. E chegará a hora que as chamas queimarão Sísifo e depois cobrirão aquele barco. E até mesmo as velas já começavam a se queimar. Os cavaleiros de bronze que estão lá embaixo se tornariam cinzas. E Sísifo imagina seus companheiros Tema e Yato queimando, e isso aterroriza o cavaleiro. E Aiacos continua dizendo que mesmo que Sagitário escape, ele não conseguirá salvar os cavaleiros. Sísifo empurra com todas as suas forças o navio Garuda. Tema fica sem reação e Yato, que estava no leme, grita para que o cavaleiro tome cuidado. Tema grita também, dizendo que ele bloqueará o barco de Aiacos. Aquilo era ridículo, mas porque o Cavaleiro de Ouro pensa que deve cuidar de tudo sozinho, ele deveria se concentrar em derrotar aquele sujeito, porque o Sagitário é indispensável para o santuário. Sísifo olha para trás e sorri, as chamas começavam a cobri-lo. Ele agradece a Tema e Yato, mas nada poderia suportar aquelas chamas, a não ser ele que tem uma armadura dourada, e além de tudo era verdade. Ele que recebeu o apoio de todos, tanto Tema quanto Yato naquele momento, e até mesmo todos os outros cavaleiros de ouro, bronze, prata, os soldados e até Atena. Como cavaleiro de ouro, ele era um dos mais antigos daquela geração. Como líder, vários companheiros o apoiavam, e assim suas flechas conseguiam atravessar qualquer coisa com sua força. Diante de todos eles, Sísifo agora era o responsável por aquela era, então não havia o porquê dele escapar daquela situação. Sísifo bate suas asas, ele empurra o barco de Garuda. Aiacos fica surpreso. O que seria aquilo? Seria algum tipo de vento, um vento dourado? Era a técnica especial de Sísifo de Sagitário, o impulso luminoso de Quiron.
O cavaleiro bate suas asas e dispara aquela rajada insana de vento dourado. Ele atinge e empurra o barco de Aiacos, um vento tão poderoso que foi capaz de apagar as chamas do juiz do inferno. Porém, Aiacos viu através da técnica do cavaleiro. Na verdade, aquele vento seria a pressão de seu punho, um poder que conseguiu separar os barcos. Uma explosiva técnica digna de um cavaleiro de ouro, digna de um líder. Sísifo diz que Aiacos não tem jeito para liderar, o céu não é adequado para ele. A técnica mortal de Sagitário separa os barcos. O rugido de seu cosmo dourado apagam as chamas da ira de Garuda. Até mesmo os espectros no barco ficam surpresos por Sísifo conseguir extinguir as chamas do senhor Aiacos. Ele teria salvado cada um deles. Será que por acaso o Cavaleiro de Ouro teve misericórdia também dos espectros? Mas por quê? Esse homem é tão digno que atuou como líder e salvador até mesmo de seus inimigos. Sagitário possui um poderoso golpe. Ele salva até mesmo quem o enfrenta. Ele é um verdadeiro líder de exércitos. Olhando para o alto do mastro, Hiato de Unicórnio admira Sagitário. Que pessoa ele era, surpreendente, um homem benevolente. E Tema também admira a grandeza do Cavaleiro de Ouro. Sagitário e Garuda ficam frente a frente. Aiacos diz: parece que você é extremamente compassivo de seus inimigos. E o Sagitário responde: o maior pesar de um guerreiro é abandonar uma vida à mercê da crueldade de um líder como você. E isso eu não posso deixar passar. Aiacos, como sempre, dá gargalhadas das palavras de Sísifo e diz: um guerreiro, que lamentável, você me faz rir. Sagitário observa o espectro, porém seu semblante era triste. Aquela alma por acaso estaria perdida? Porém, ele se surpreende e Aiacos estende sua mão. Ele concentra o cosmo dizendo: você é extremamente brando, Sagitário. Lhe falta rigidez. Dessa forma, não poderá dar uma boa utilidade para esses sujeitos. Será que você não pensa assim? Todos esses espectros são meus cavalos, que foram perfeitamente adestrados por seu amo. Todos eles castigados pelo meu chicote e encorajados a obter o maior rendimento possível. Os espectros carregavam um olhar de desespero, e Aiacos continuava: não é isso? Vamos, é hora do ataque, meus preciosos cavalos. E todos os espectros carregando aquele olhar triste gritam que sim. O barco Garuda novamente irá dar uma investida no barco da esperança. Sísifo diz que aquele homem novamente pretende ferir seus próprios subordinados. Tema e Hiato, por favor, resistam a esse ataque. O barco Garuda bate de frente com o barco da esperança, atingindo em cheio a proteção dourada do barco de Atena. Era a deusa Nike que estava na proa, a deusa da vitória. Sísifo, Tema e Hiato sentem o impacto. Porém, o pior é que Aiacos conseguiu danificar o barco dos cavaleiros. Ele diz: acabou, Sagitário, esse é o meu poder de dominação. Mas do alto do mastro, o cavaleiro responde: não é bem assim, Aiacos. Parece que as coisas não saíram como você esperava. Aiacos fica sério e pergunta o que o Sagitário quis dizer com aquilo. De repente, o bico da Garuda começa a se quebrar. Aiacos não entende. Ele acreditava ser impossível o que havia acontecido. Aquele barco estava perdendo também seu poder de impulso. Ele olha para trás e vê seus subordinados. Será que eles tinham dúvidas sobre seu líder? Aiacos diz que isso era um grande erro. Ele nunca imaginaria que seus próprios subordinados fossem somente mulas de carga. Nesse momento, Aiacos dispara seu poder para os céus. Ele continua dizendo: mas está tudo bem, existem centenas de outros espectros menores que podem tomar o lugar de vocês. Por isso, como seu senhor, tudo o que tenho que fazer é o que farei também com o exército de Atena. Eu irei eliminá-los. Sísifo, Tema e Hiato estão surpresos com aquilo. O poder de Aiacos cai dos céus e acerta em cheio os dois barcos. E Uzuriha sente aquele impacto e ouve a explosão. Ela carregava em seus ombros Régulos e diz que aquele era o mesmo ataque que acertou o leão há pouco tempo atrás. Ela se pergunta se Hiato e os outros que protegiam o barco estariam a salvo. Régulos então consegue abrir seus olhos e Uzuriha pergunta se ele recuperou a sua consciência. Ela não podia acreditar que um homem como ele ficaria naquele estado tão terrível. Régulos então diz para a Amazona que aquele sujeito contra quem Sísifo lutava era um juiz do inferno. Aiacos de Garuda. A Amazona se surpreende e o leão continua dizendo que na hora não pôde ver através de seu golpe. Ele foi pego de surpresa e não teve a oportunidade de enfrentar o espectro cara a cara. Eles devem ser muito cuidadosos contra ele. Caso contrário, o dano será irreparável. Os dois barcos caem no chão. O solo agora tem uma cratera gigante feita pelo golpe de Aiacos, em um formato de X. Tema e Hiato estavam inconscientes no barco,
Porém Aiacos e Sísifo ainda se encaravam. Cavaleiro de Ouro de Sagitário versus Juiz do Submundo Garuda. Ao fundo vemos a lua cheia, acompanhada do Lost Canvas com os anjos pintados por Hades e a Península Itálica que foi sugada para a pintura. Sísifo está revoltado. Aiacos eliminou seu próprio barco para conseguir derrubar o barco de Atena, até onde mais ele iria chegar. O juiz responde: por acaso eu não posso? Eu apenas me desfiz de coisas que não eram mais úteis. O cruel Aiacos cria uma atmosfera turbulenta. O confronto entre ele e Sagitário está prestes a começar. De repente somos levados ao passado. Sísifo de Sagitário carrega a caixa de sua armadura. Naquele dia chovia e ele vai em direção a uma cruz cravada no chão. Aquele seria um túmulo. Ao lado dessa cruz estava a armadura de ouro de leão e uma criança. Ele diz para o garoto que estava procurando um dono para aquele leão dourado. Teria que ser o guerreiro mais poderoso que reúne qualidades como virtude, sabedoria e coragem. O menino olha para ele e diz: se você procura alguém assim, já faz muito tempo que ele está embaixo daquela tumba. De quem seria aquela tumba e aquela armadura? O garoto continua dizendo que aquele leão e ele permaneceram ali durante muito tempo e vários sujeitos foram lá para tentar roubá-lo. Aquele cara também teria esse objetivo, também veio roubar o leão. Nesse momento, o garoto corre em direção de Sísifo. Ele ataca como se fosse um animal e tinha olhos felinos também. Aquele menino era Regulus. Em um instante, Sísifo abre suas asas douradas. Ele se apresenta como o Cavaleiro de Sagitário. Era como se fosse um anjo. O cavaleiro chorava e diz para o pequeno Regulus que jamais estaria sozinho novamente. E naquele momento o pequeno leão soube por seu instinto nato que aquela pessoa seria quem o protegeria, passasse o que passasse. Mas não apenas a ele. Regulus sabia que Sísifo viveria para ser o escudo que protege várias outras pessoas. E ele se pergunta se Sísifo pensa pelo menos um pouco nele mesmo quando está lutando. As bondosas asas de Sagitário se tornaram o escudo do mundo. De volta onde se encontram os barcos, Sísifo observa seus companheiros desmaiados, e Aiacos diz que aquele cheiro fedido de lama era penetrante. Ele não pisava naquelas terras há muito tempo, mas por causa de Sísifo, agora sujou seus pés. O Sagitário se pergunta por que Aiacos está dando as costas para ele, o que ele planeja dando as costas para seu próprio inimigo. Aiacos sorri e diz que é como pensava, o Sagitariano era um ingênuo. Seu inimigo se encontra indefeso e de costas e o cavaleiro apenas fica pensando, aquela marca de X que ele acabou de fazer no chão seria a tumba de Sagitário. Ele ainda completa dizendo que amável, acredita que essa atitude é parte da fachada que um líder deve demonstrar, que idiotice. Sísifo ordena que o juiz fique em silêncio. Ele não iria se rebaixar a uma doutrina adotada por alguém como Aiacos. O Cavaleiro de Ouro prepara com as mãos nuas várias flechas de energia. O espectro ri e diz: por mais que tente, parece que não compreende. Não consegue ver o que você mesmo escreveu? Aiacos então pega um espectro pelo pescoço. Ele o usa como refém. Sísifo se assusta e o subordinado de Garuda pede seu perdão. E ele então diz que não quer morrer e então grita por ajuda. O cavaleiro fica indignado com aquele ato covarde e pergunta se Aiacos usará seu subordinado como escudo. O Garuda, como sempre, dá risada e fala: usá-lo como escudo? Sagitário, se acredita que eles só servem para isso, observe bem. Dê uma boa olhada nos enormes olhos galácticos. Nesse momento, os 3 olhos do elmo de Garuda brilham. Algo saía da boca de seu subordinado e Sísifo fica surpreso. Aiacos sugava a alma dele. Os 3 olhos enormes agora aparecem nos céus. Eles causam uma intensa pressão em Sísifo, que espantado os encarava. Aiacos então se prepara para o ataque. Olhar da Morte Galáctica. Esse é seu golpe disparado diretamente em Sísifo de Sagitário. Ele acerta diretamente a mente do cavaleiro. E em pensamento, Sísifo diz: não posso. Esse intenso olhar passa através de meus olhos e chega até meu cérebro. Não é apenas isso. Ele me rodeia como se queimasse os nervos no interior do meu corpo. Eu não posso mover nenhum membro do meu corpo. Sísifo caía lentamente e cuspia sangue de sua boca. O dano da técnica de Aiacos era terrível. O espectro diz: isso mesmo, Sagitário. O interior de seu corpo está sendo ferido e rasgado.
Mas ainda não acabou, afinal a marca da sua tumba está lá atrás. Enquanto Sísifo caía, de repente Aiacos aparece atrás do cavaleiro e novamente ataca diretamente o Sagitário. Dessa vez, ele utiliza o voo do Garuda e assim lança Sísifo aos céus. E o juiz fala que asas mais frágeis. Olhando para trás, ele observa a queda do Sagitário na marca que fez. Ele se aproxima de Sísifo dizendo: não se preocupe, muito em breve você irá terminar igual a seus companheiros e a esse barco. O Garuda se aproxima do barco da esperança, ele concentra seu cosmo e com isso, sua missão iria terminar. Quando ele estava prestes a utilizar seu ataque, Garuda se assusta e uma enorme explosão acontece atrás dele. O juiz fica espantado, era Sísifo de Sagitário, ele ainda estava vivo. E o Cavaleiro de Ouro levanta dizendo: não deixarei que você toque em mais nada com suas mãos sujas, Aiacos. Ninguém nem nada que eu protejo. Nesse momento, Sagitário queima seu cosmo dourado. O homem que traz a esperança ao se converter em escudo está de pé para proteger seus companheiros.